Olá, vamos mais uma vez aí uma aula, né? Essa aula aí de métodos e técnicas de testagem psicológica. O foco dela é em psicometria. E quando eu falo em psicometria, são as técnicas psicométricas e não a psicometria como disciplina, que é o estudo de fatores psíquicos junto com a estatística para a elaboração de teste psicológico. Bom, vamos aí à aula 2 e 3. São 50 slides. Eu vou estar fazendo um breve resumo o mais rápido possível. Bom, os objetivos dessa aula vai ser listar as principais categorias de teste, identificar os principais usuários de teste, resumir principais pressupostos e questões fundamentais da testagem, esboçar características significativas dos principais períodos da história, identificar as 6 principais forças que influenciaram o desenvolvimento da testagem e definir o que vem ser um teste, ok? Continuando, então nós temos aí 5 modos de apresentar o campo, que é a categoria, o uso de usuários, tópicos, períodos e definição. As principais categorias de testes, nós temos aí alguns exemplos. Nós temos aí o teste de capacidade mental, que ele pode ser aplicado individualmente ou em grupo, né, dentre outras habilidades. Nós temos os testes de conhecimento, que são as baterias, teste de disciplina específica, teste de certificação e licenciamento, teste para programas, teste de conhecimento. Isso aqui é testagem de uma maneira geral, viu? Temos testes voltados para a personalidade. Dentro dos testes nós temos testes objetivos, projetivos e outras abordagens, como as assessments, né, que são outros testes aí, mesmo não sendo psicológicos, têm validade científica. Nós temos testes de interesse, atitudes e valores, que são testes de interesse vocacional, escala de atitude, estrutura de valor e testes neuropsicológicos. Dentro da capacidade mental, nós temos testes voltados para a cognição, memória, inteligência abstrata, inteligência específica. E quando falo específica, não estou falando do teste de conhecimento abaixo, mas testes também padronizados na psicologia. Teste de inteligência verbal, matemática, espacial, entre outros. E também teste de atenção, tá? Que são testes aí que são fornecidos. Continuando, nós temos aí algumas maneiras de categorizar os testes, né? Que é a forma que eles são feitos. Que pode ser testes feitos em lápis e papel versus testes de desempenho, que são testes mais práticos, né? Vale citar que separar testes como testes feitos com lápis e papel versus teste de desempenho, lá na frente vai fazer mais sentido por uma questão histórica de no passado que não tinha a opção lápis e papel. Teste de velocidade também é uma variação que nós temos e teste de capacidade. No teste de velocidade a gente vai avaliar a rapidez, né, para executar certa atividade, e a capacidade é o quanto você consegue executar uma tarefa com qualidade daquilo que você se propõe a fazer, tá? Os testes eles são individuais ou em grupos, tá? Isso aí tem que ficar bem claro. Lembrando que testes que são exclusivamente individuais não podem ser aplicados em grupos de maneira alguma. E testes em grupos podem sim ser aplicados como de forma individual. Qual seria o resultado se o desempenho do examinando fosse o seu melhor possível? Às vezes o que desejamos é conhecer o desempenho típico de uma pessoa. Isso é geralmente o caso dos testes de personalidade, de interesse, né? Por exemplo, um teste de personalidade em que se deseja saber quão extrovertida uma pessoa não vai investigar comportamento de alguém que esteja se esforçando por parecer o mais extrovertido possível. Então o teste ele vem para mensurar características atribuíveis e também reais do sujeito. E digamos assim, é muito difícil você burlar um teste. Nós temos testes referenciados por normas e testes referenciados por critérios. O que isso significa?
Um teste normativo, um teste de avaliação de personalidade, de inteligência específico ou não, ele trabalha com uma escala de percentil. A escala de percentil ela vai categorizar você como um inferior, abaixo da média, média, acima da média ou superior. São características atribuídas e ele é atribuído a um processo, por exemplo, levando idade, faixa etária, né? Sexo, entre outros. Diferente do de critério. No de norma, então se você tem um percentil lá 90 ou 84, como está aí no exemplo, significa que seu desempenho foi superior a 84% das pessoas. No de critério, já não, porque o critério eu coloco para ser aprovado ou não. A norma é para medir o seu nível. Então, assim, teste psicológico, eles são normativos. Ele serve para dizer o nível. A partir do nível, dependendo da vaga ou o que você esteja avaliando, eu vou estabelecer um critério. Então todo teste geralmente vai de 0 a 99 ou de 0 a 100, mas geralmente é 0 a 0,95 ou 0,99. Varia, uma variação pequena. Agora, eu posso definir, como no slide final, e falar assim, olha, o percentil para mim bom é a partir de 65 acima. É um critério. Embora a norma estabeleça, né, que 65 está dentro da média, eu posso falar que 65 é pouco, eu quero mais. Ou que abaixo da média um pouco, o critério para mim já está válido. Então vai depender muito de quem está aplicando. Então eu vou aplicar um teste de atenção e eu falo assim, olha, um pouco abaixo da média, tá bom, já está aceito. Então qual é o próximo passo? Então, o próximo passo é eu estabelecer um critério. Né? A norma está lá, ela é definida, ela é válida e fidedigna, conceitos que nós veremos à frente. Um quadro explicativo, então nós temos aí os testes por categorias, papel, lápis versus desempenho, velocidade versus capacidade. Velocidade é mais rápido, não significa que faz melhor. E o capaz está dizendo quanto você consegue entregar. Isso de uma maneira geral, não estou falando só de teste psicológico, mas sim em natureza de testes. Eu posso ter teste psicológico que avalia tanto capacidade como velocidade, como é o caso do palográfico. Mas ele é projetivo e não é o assunto da disciplina. Nós podemos usar os testes em clínicas, na área educacional, na área de seleção de pessoas, de pesquisa. Eu posso dizer que também na área da saúde, na área do esporte, devidamente adaptado seus scores para que seja coerente com o campo que eu estou atuando. Nós temos 4 pressupostos cruciais. Né? As pessoas têm diferenças quanto a traços importantes. Que bacana, né? Também temos que dizer que é possível quantificar. Então, se eu tenho traços importantes e que são diferentes entre as pessoas e que esses traços podem ser quantificados, isso já estou no meio do caminho da testagem psicológica. E depois eu digo assim que esses traços são estáveis. Quem tem um nível de extroversão considerado médio não vai por um passe de mágica ou de maneira muito rápida ter uma alteração nesse nível de extroversão. As pessoas demoram a mudar, mas mudam. Porém, existe uma certa estabilidade nisso. A quantificação dos traços apresenta uma relação com o comportamento real das pessoas. Então, ele está dizendo assim que quando eu quantifico através de instrumentos o comportamento do sujeito a respeito de fatores como sociabilidade, extroversão, abertura, realização, pensamento, sentimento, né, inteligência emocional, seja o fator que for, os testes eles conseguem fazer relação por traços. Os traços indicados no teste podem ter bastante assertividade com relação ao comportamento do sujeito. Então, o que eu expliquei ali, né, foi questão de traços ou características reconhecíveis. Então, as habilidades verbais, memória, extroversão, afabilidade, capacidade de raciocínio quantitativo, autoestima, eles podem ser medidos, mensurados.
Eles são, então essas diferenças são importantes e são mensuráveis. Foi o que eu disse, né? As características elas são mais ou menos estáveis e por isso que eu posso conseguir identificar. E se eu posso identificar, eu posso medir, qualificar, né? Medir e qualificar é muito bom, porque eu mensuro os níveis e qualifico, né? Se está baixo, médio ou alto a quantidade de comportamentos ou níveis de personalidade que seja adequado à população. Eles são estáveis ou permanentes, flutuam com uma pequena variação, podem mudar, né, com um processo de amadurecimento ou não amadurecimento, e esses traços, né, são mensurados. Em quarto lugar, foi o que eu falei, né? Nós supomos que os traços razoavelmente estáveis que estamos quantificando com nossos testes tenham importantes relação com o comportamento. Ou seja, os traços mensurados têm sim, né, relação com o comportamento diário da pessoa. Mais questões fundamentais que nós vamos ver que sobre fidedignidade, validade, normas sobre o desenvolvimento dos testes e tópicos práticos. Sobre a fidedignidade, refere-se à estabilidade do scoring. Por exemplo, nós, se fazemos o teste hoje e tornamos a fazê-lo amanhã, vai ter o mesmo resultado. Eu posso dizer assim que eu tenho aqui, meu Deus do céu, vou pegar um exemplo. Vamos supor que esse livro aqui, né, um livro de avaliação neuropsicológica e psicológica do autismo, que bacana, pese 500 gramas. E esse livro de 500 gramas eu coloco numa balança e a balança aponte 600 gramas. Bom, ele pesa 500, mas a balança deu 600. Eu volto amanhã e coloco o livro lá. Se esse livro apontar 500 gramas, a balança não é fidedigna. Ela foi válida naquele momento, mas pode não ser válida amanhã. Mas ela não foi fidedigna. Se manter as 600 gramas que teve da primeira vez, é que embora ela não esteja calibrada, ela está fidedigna ao resultado. Ou seja, ela está medindo, ela tem estabilidade no score. Já na validade, se o que está sendo medido está coerente com o objeto. Então, pesa 500 gramas, coloquei na balança, deu 500 gramas, amanhã eu voltei e deu 500 gramas, voltei depois de manhã, deu 300 gramas. Ele está calibrado, ou seja, validado, e está fidedigno porque os resultados estão se repetindo. Um teste acontece. Então, assim, basicamente uma validade de um teste, a fidedignidade de um teste eu mensuro hoje, passo uma semana, mensuro de novo, o resultado tem que dar uma variação muito leve em relação a uma medição ou outra. E quando eu pego o resultado dele no construto que ele mede, então eu fiz um teste de atenção, apliquei hoje, apliquei semana que vem, o resultado dele foi mediano. E quando eu fiz um outro teste que é validado já, e o meu não era, por exemplo, faz de conta que estou testando, ele deu também 500 gramas. Então eu acabei de validar o meu teste porque ele está dando o mesmo resultado sempre e ele está coerente com o teste também que é validado. Eu poderia explicar como a validação é feita pela questão estatística, pelo TRI geralmente, mas eu tomaria muito tempo. Mas geralmente os testes, se aplica o teste em milhares de pessoas e eles dividem, né? Quantas pessoas acertaram pouco, quando acertaram médio e quando acertaram muito. Nessa linha, entre pouquíssimo a muitos acertos, eles fazem a comparação e a divisão por amostragem. Então a média ficou entre tantos e tantos acertos, né? Então a gente consegue ter uma ideia aí de validade, tá? Continuando, né, sobre as normas, o resultado é bom ou ruim? Paulo respondeu concordo. Então o teste tinha que dar 500 gramas e quando eu coloquei na balança deu 500 gramas. Isso corresponde ao que? Né? É real, né? Tá certo. A variação se desse 1 grama ou 2 estaria dentro da normalidade.
Então isso quer ver lá, será que isso quer dizer que ele está deprimido ou verdadeiramente eufórico, né? Vamos lá, se a balança tivesse dado 505 gramas, 505 gramas toda vez, 5 gramas é aceitável para validar uma balança como efetiva, e 500 gramas representa quanto? Né? 500 gramas, depois que eu medir, eu tenho que dizer 500 gramas é leve? Claro que é leve, eu pego com os 2 dedos tranquilamente, então é um peso muito leve. E isso eu vou classificar, então eu vou colocar uma norma. O teste de comportamento ou de inteligência é a mesma coisa. Se eu colocar lá 10 questões de inteligência, eu digo assim, olha, todo mundo que tem inteligência média acerta 5. Eu dei médio como característica para quem acerta a metade, né? Então isso daí é normatizar a tabela. Continuando, a perspectiva diferencial, nesse caso, estão mais interessados em como as pessoas se diferem e no que elas se igualam, né? Eu disse que numa amostragem de 100 pessoas vai ter um grupo que vai acertar muito pouco e um que vai acertar muito e um que vai ficar no meio. Quanto menor foi a diferença entre o grupo, esse grupo ele vai ter uma perspectiva de igualdade e também vai ter a perspectiva de diferença. Como ele consegue entender a mensuração de pessoas que são diferentes, né? Então eu tenho diferença, né? Eu tenho, em algum caso, a extroversão alta e a extroversão baixa. A perspectiva diferencial entre elas, da maior distância entre o ponto de introversão até extroversão, é a perspectiva diferencial. À medida que a extroversão e a introversão vai se aproximando e vai ficando um nível mediano, a perspectiva diferencial já vai caindo por terra. E a perspectiva diferencial é um estudo para comparar, né? O construto, o ponto A até o ponto B, né? Qual a maior distância entre eles e qual a diferença de comportamento para explicar pessoas. Bom, eu chego aí à metade e agora eu começo um conceito bem histórico da testagem. Receio ter que fazer aí algumas pequenas leituras a mais dos slides, por ser questão história, né? História a gente lê ou conta, eu vou fazer os dois. Então a gente tem aí, a partir de 1840, a história sendo narrada até os dias de hoje, que começa com antecedentes, construindo cenário, raízes, florescimento, consolidação e cenário atual. Começando por 1840, né, a gente pegando as raízes remotas da psicologia. Primeiro explicar a psicologia, ela vem aí dos estudos da filosofia de Platão, São Tomás de Aquino, que são figuras Aristóteles, né, que são as figuras aí bem importantes juntamente com a Sagrada Escritura. Aristóteles diz que existem referências ocasionais às diferenças entre os seres humanos. Ele pontuava, né, que existia sim diferença entre as pessoas. Nós somos iguais como espécie, mas nós somos diferentes individuais. Du Bois, em 1970, narrando 1840, observa que os exames escritos não eram comuns na tradição educacional ocidental. Então, através do período antigo medieval e mesmo nos meados do século XIX, a prática mais comum nas escolas era o exame oral. Eu creio assim que, creio não, né? Isso é fato que caminhou por muito tempo os exames orais para medir as pessoas, né? Então, toda vez que, até hoje tem muito isso, né? A defesa oral do trabalho. Então, o TCC é assim. O TCC é uma construção técnico-científica e que você oralmente vai defender. O que pode acontecer, né? A inferência emocional pode dar vantagem para um trabalho mal feito, uma boa apresentação, e pode dar uma inferência negativa para um trabalho bem feito na hora da apresentação, né? Porque o emocional afeta e acaba atrapalhando o sujeito. Por isso que nossos testes são aplicados de maneira a pessoa a escrever, tá? A maioria da parte deles, porque há nenhuma participação do aplicador. O sistema chinês de exame continuou, né, até século XX, né?
Aí de 1840 a 1880 nós temos Dorothea Dix, que ela tem ela personificou o esforço do trabalho humanitário, do atendimento aí humanitário do ser humano, e ela fez uma cruzada mundial. Ela influenciou um novo modelo aí para melhorar as condições carcerárias dos hospitais. Então, no lado científico começaram a aparecer o que? Métodos diagnósticos de problemas mentais, inclusive retardamento, métodos simples de mensuração de capacidade mental, como a placa de Seguin. Eu trouxe a placa, olha ela aí. Então, a placa ela tem fissuras em formatos correspondentes às figuras da direita, que tem forma para serem encaixados nessa outra imagem. A pergunta fica, né? Será que alguém não conseguia? Né? Sim, não conseguia. Né? Pessoas com inteligência afetada de alguma forma fazer um teste desse ou de outro que a gente tem por questão abstrata, né? Que a gente tem no papel, que ele olha, ele tem que imaginar o movimento que a imagem fez mental, né? Então ele faz essa negociação mental aí toda e ele consegue responder errado. Resumo dos pontos principais. Então, nós temos os elos da construção do cenário, aumento do interesse pela doença mental, adoção dos exames escritos e depois dessa época a era Darwin, né? Darwin entra em cenário aí também entre 1840 e 1880 e ele começou a fazer as pessoas pensarem sobre diferenças de espécie e também diferenças dos indivíduos. E Darwin ele tinha um primo, né, que não era de primeiro grau, que foi Francis Galton. Galton porque é francês, François, né? Galton se fosse americano, mas é Galton. Ele é francês. E ele começou a se interessar muito pelas diferenças individuais e vale citar que a eugenia era uma dos pensamentos dele, tá? Em 1879, já beirando 1880, Wundt inaugura seu laboratório na Universidade de Leipzig, cidade que hoje tem 500 mil de habitantes, localizada a 120 km sul de Berlim, na Alemanha. A Alemanha ficou sem acento. Eu vou fazer até um pontinho aqui nele, ó. Eu vi, ó. Coisa feia, Matheus. Deixa eu fazer aqui, ó. Pronto, tá resolvido. A psicologia experimental desenvolveu-se a partir da filosofia, né, com a psicofísica servindo de ela entre elas. Lembrando que a psicofísica não avalia a personalidade, a psicofísica era para avaliar fatores físicos. Por exemplo, o quão rápido a tua íris dilatava ou relatava na presença de luz. Ou qual era o menor som audível que você conseguia ouvir. E quem já fez um exame audiométrico vai entender o que eu estou falando. A psicologia experimental, então, mostrou suas contribuições aí para o mundo da testagem. Teve duplo caráter. Primeiro, um caráter de ciência experimental rigorosa e concentrada na padronização das condições, na precisão das medidas. Fatores esses eu acho que a gente tem que retomar um pouquinho na ciência da psicologia hoje. E segundo, se preocupou muito com os processos elementares, sensação, limiares, percepção, reação motora simples e assim por diante. As raízes a partir de 1980 já sai da psicologia experimental. Então, no começo do período, o coeficiente de correlação e o conceito de fidedignidade ainda não haviam sido inventados. Fidedignidade, aquilo que a gente viu ali atrás, nessa época não era vislumbrado. Já no final do período, esses pontos-chave metodológicos de testagem não só tinham sido criados, mas como também foram aperfeiçoados e incorporados. Vamos salientar os principais eventos e personalidades desse período. Francis Galton, foi o que a gente falou, ele é considerado, né, o fundador da testagem psicológica. Galton era um rico aristocrata britânico, por isso que ele tinha tempo de pesquisar. Brincadeira. Primo de segundo grau, né, de Charles Darwin, ele atuou como principal canal, né, que levou aí a evoluções ao emergente campo da psicologia. Os interesses de Galton estavam na hereditariedade. Ele queria provar que quando a gente estivesse com pessoas inteligentes se reproduzindo, né,
pessoas mais inteligentes iriam nascer disso. Imagine só. Ele chamava essa herança de gênio, estudou com grande variedade de campos, inclusive incluvise aqui coloquei, misericórdia, né, na música, na liderança militar. Falando em liderança militar, as guerras, né, foram eixos que também precisavam da testagem psicológica. Nesse livro não cita, é citado em outro livro que não está aqui, cadê? Tá ali, eu não vou levantar. Mas, tá ali. Né? Esse livro aqui, ele conta um pouquinho da história. Eu tô aqui, viu, gente? Ele conta um pouquinho da história, né? Deixa eu ver aqui, focalizar. Isso, ele conta um pouquinho da história aí. E ele coloca as guerras também como motivadoras da criação de testagem psicológica. Bem bacana. Galton, ele tinha uma ideia popular da época aí de capacidade mental, e hoje não é muito diferente, né? A gente tenta mais aquela coisa do, você foi bem no teste? Fui, sou muito inteligente. A gente entende que a coisa não é tão simples assim. Em função disso, ele utilizou numerosos testes de acuidade sensorial, discriminação, tempo de reação, dentre outros. Ele fez uma relação entre altura e peso. Eu não iria passar perto de Francis Galton, porque eu estou acima do meu peso. Ele não era um psicofísico, tá? Ele já calculava a questão de inteligência, levando em conta estruturas corporais e reação a estímulos, tudo para medir inteligência. Na psicofísica, mede reação fisiológica e atribui traços emocionais, psicológicos. É importante a gente observar que suas medidas tinham o mesmo conceito de Wundt. Em 84 ele abriu um laboratório de antropometria, ele cobrava $3, 3 doletas para avaliar. O rapaz deu 10 mil clientes. Pense aí, $30.000. Ganhou dinheiro, já era rico. Né? Hoje, se a gente fazer isso, dá muito trabalho. 10 mil avaliações. Deixa isso pra lá. Vamos cobrar mais caro? Não. Caro não, justo. Né? Que dá muito trabalho. E foi decorrência que ele induziu com a Pearson, um site que vende produtos psicológicos, né? E vem de Carl Parson, um matemático britânico que ajudou aí a inventar o coeficiente de correlação, que através dessa medição a gente fazia uma comparação entre grupo controle e grupo de testando para ver as questões das polaridades e igualdades, diferenças e igualdades do sujeito. James McInkettle, após um breve estágio na Universidade de Pensilvânia, ele passou uma parte da sua carreira na Universidade de Columbia, Nova York. Estudou e não estou. Estava bêbado, né? Quando fez isso? Não estava, porque não estou bebendo mais. Vamos lá. Ele estudou com Wundt e Galton, né? E ele acreditava que a chave do funcionamento da mente era um dos processos elementares. Aí tem alguns testes que Cattell produziu, né? Taxa de movimento, né? Entre outros, vocês leem e fiquem à vontade. Binet, Alfred Binet, ele é o fundador, né, da testagem da inteligência e não da psicológica, que a gente já viu quem foi. E ele fez uma escala chamada Binet, e até hoje tem, mas hoje ela é chamada de Stanford-Binet, que foi a segunda versão, para dar aí as idades mentais para as pessoas. Apareceu em 1908, teve uma nova versão em 1911. Charles Spearman, né, ele não inventou nenhum teste. Mas por que ele está aqui, Matheus? Porque ele empreendeu em projetos para o quê? Coletar novos dados, e a psicometria precisa de muitos dados. Isso era especial, era bom para os números. Ponto importante que foi a primeira tentativa de fornecer uma teoria de inteligência humana com base empírica, né, base científica, aflorando todos os métodos de mensuração mental. As teorias anteriores foram essencialmente filosóficas, mas a dele não. A dele pegou o negócio e foi para cima. Então, ele publicou um artigo anunciado a teoria dos 2 fatores da inteligência, e aí ele deu grande contribuição. 1915 a 1940, um grande florescimento.
mesmo com a origem desconecta, né? No começo desse período havia teste, mas poucos padronizados da maneira como nós vemos hoje, tá? Eles ainda eram um pouquinho tímidos, não estavam ainda com tanta relação matemática, estatística como a gente tem. O ponto que foi nítido que separa o período das raízes do florescimento inicial inicia-se com Binet, né? Quando ele cruzou o Atlântico da França até os Estados Unidos. Isso se deu em 1910 e 1916. Viajou de barco. Então o primeiro teste foi a escala Binet. E a consolidação de 1940, os testes já não são mais criados a partir do zero, como na Primeira Guerra. Lembra que eu falei que estava na guerra, né, para escolher os melhores soldados? Eu creio que foi nessa hora que Capitão América estava, né, na guerra. Brincadeira. Eles foram utilizados ampla e rotineiramente na seleção de pessoal nas Forças Armadas, mas agora os testes não estão do zero, eles são adaptações. Nós temos um cenário atual, que é de 65. Eu nasci bem depois, viu? E em meados de 60, testemunhou o surgimento da teoria de resposta ao item, TRI, né? Ou moderna teoria de teste, definida como um novo conjunto. Ela tem todo um padrão e uma forma de validar as respostas, levando em conta todos os estudos, uma forma estatística e bem coerente. Nós temos que ter uma preocupação com o indivíduo, né? Ela se desenvolveu o interesse de avaliar pessoas e nós temos que ter um cuidado ético quando avaliamos pessoas. Sigilo, respeito e o mesmo processo de um atendimento clínico, que é estabelecido rapport, que é estabelecido conexão com esse sujeito, nós devemos levar ele em consideração. Virtualmente todos os grandes desenvolvimentos de testagem resultaram em trabalhos sobre um problema prático. Então nós tínhamos um problema que era escolher soldados, teste. As pessoas queriam explicar as diferenças individuais, né? Como Galton foi lá, teste. Binet queria medir a inteligência, fez o teste. Spearman, entre outros, foram ajudando, contribuindo, e mais os testes são de problemas práticos do cotidiano. Então o teste ele não é algo que está aí para fornecer informações como o horóscopo, né? As informações deles são palpáveis à utilização do dia a dia para trabalho, diagnóstico, entre outros fatores. Nós temos também hoje aí o computador, que nos ajuda tanto na correção, tanto na mensuração, desenvolvimento e teste, como a aplicação já liberada pelo CRP para pessoas que têm cadastro no EPSI para mandar testes online. E finalizando, a partir dessa primeira discussão, formularemos a seguinte definição: teste é um processo, instrumento padronizado que fornece de maneira quantificada informações a respeito de um processo comportamental ou cognitivo. Teste não é avaliação. Avaliação não é teste. Teste está na avaliação, mas a avaliação não está no teste, tá certo? Um grande abraço aí e até a próxima.